Estamos de volta. Professor Celso, agora eu vou te mostrar outra foto aqui na TV e eu quero saber se o senhor conhece que ave é essa aqui. Eu não conhecia, não sabia, mas dos bastidores comentando é uma galinha de topete, hein? Realmente, e essa galinha de topete é conhecida como polonesa. Ela é uma galinha ornamental que faz parte do criatório, a gente vai ver na próxima foto, do Adriel Paloski, que é da cidade de Botuverá, em Santa Catarina. Bonita demais, né? Tem um topete fantástico, né? É de fazer inveja para mim. Ah, então é bem marcante, né? Desde pequeno, o Adriel sempre gostou de cuidar das galinhas do sítio da família. Essa paixão se transformou num bom negócio. Ele fundou um criatório de galinhas ornamentais. São cerca de 50 variedades das aves e ele cria cada uma delas. E elas têm suas características bem marcantes. Vamos conhecer? Para a gente saber mais, então, sobre essas raças curiosas de galinhas, a gente vai falar com o próprio criador delas, Adriel Paloski, que está em Botuverá, Santa Catarina, e vai conversar com a nossa equipe. Olha onde ele está. Seja bem-vindo, Adriel. Oi, bom dia, tudo bem? Estou aqui com as galinhas, fazendo uma... Vem cá. Olha só que legal. Essa aí, então, Adriel, você já me contou que ela é da raça Belgian Camurça. Vamos conversar um pouquinho ali fora que eu acho que vai dar para te ouvir melhor. E aí você me conta. Isso. Você me conta um pouquinho mais sobre a sua criação. Vamos ver. Esse é o criatório principal, né? Olha só. Dá um oi. Olha só, que legal. Adriel, então, me fala um pouquinho. Essa é uma das raças que você tem aí no criatório. Ela tem aquelas galochas, né, características, e a barbinha também aí da galinha. Conta um pouquinho pra gente. Isso, esse é o Belgian Camurça. Então, cada raça, ela tem as características próprias dela que a gente faz a seleção. Então, por exemplo, esse tem essa barbinha embaixo do bico. Tem essa que está nesse formato, que aqui está certa. Tem as peninhas nos pés, nem você falou. Muito bonito. E é uma raça muito dócil, né? Então é pequena, dócil. Muito bacana essa raça. Uhum. Olha só, ela participando com a gente aí também. E tem do ladinho, pelo que eu vi aí, uma polonesa. Como é que é aquela outra raça, então? Essa é a polonesa. Vou mostrar para vocês. Essa é a polonesa na cor azul. Olha só. Olha, a gente consegue ver como ela tem, né? Então, essas penas bem características, assim, em cima da cabeça, é muito bonita mesmo. Essa é uma da raça polonesa, então. Isso. O primeiro animal que eu tive, a primeira raça que eu tive foi as polonesas, então eu tenho uma paixão maior ainda por elas. E essa aqui é da cor azul. Polonesa muito linda. Eu uso anilha nelas, né, na perninha delas, uma anilha de plástico, para identificar também, porque algumas são muito iguais, né, algumas a gente não consegue perceber a diferença física, mas essa eu conheço, por exemplo. Algumas eu já conheço só de olhar, né? Uhum. Vamos falar então um pouquinho também, agora que a gente já conheceu duas das raças, né? Falar um pouquinho aí então das características dessas galinhas. Como é que começou a ideia de criar galinhas ornamentais, Adriel? Você sempre teve essa paixão por animais? Você é biólogo, né? Conta pra gente um pouquinho então desse interesse seu. Isso, como eu nasci aqui na cidade de Botuverá, que é uma cidade do interior, também uma cidade menor, eu sempre criei galinhas, né? Sempre tive esses animais. Então, foi desde 2017 que eu comecei com as ornamentais, mas eu sempre tive as galinhas caipiras desde os 5 anos de idade, né? E em 2017 eu comecei com as polonesas. Ali na pandemia, eu comecei a compra de ovos, enfim, eu comecei a montar um plantel de aves. E depois, em 2021, daí que eu fundei o criatório. E hoje são 50 espécies. Isso, são menos espécies, são cerca de 15 espécies, só que são 50 variedades. Por exemplo, eu vou mostrar um pouquinho por fora aqui o galpão. Aqui a gente tem o mini coxim, que é essa raça com penas nos pés, estão vendo? Não sei se dá para ver bem. Sim. A gente tem a cor preta aqui também. Então isso já conta como 2 variedades, né? Então a gente tem cerca de 15 raças e essas raças a gente divide em outras variedades.
E, Adriel, eu queria perguntar para você em relação ao interesse das pessoas, né? Você compartilha seu dia a dia nas redes sociais, hoje você tem lá 50 mil pessoas que te acompanham, né? Como que é o interesse também das pessoas hoje? Elas buscam adquirir os ovos ou compram direto as galinhas aí com você para ter também essas galinhas ornamentais, deixar a propriedade mais bonita? Como que funciona hoje? Isso, geralmente as pessoas buscam os ovos, né, ou os filhotes delas. Essas aqui são nossas matrizes, né, então a gente não vende. E eu percebo muito do nosso pessoas que buscam, são pessoas que viveram no interior quando eram mais novas, e hoje em dia moram na cidade e não podem ter galinha caipira, enfim, e delas têm essas galinhas mais como pet, essas galinhas que podem estar dentro de casa, tem gente que tem dentro de casa, ou tem um cantinho do lado de fora. Então, assim, eu percebo que muita gente busca voltar com essa realidade que não pode viver mais do interior, gostavam muito de galinha na infância, e muitos são outros criadores do Brasil que buscam também a nossa genética, sabe? Então eu percebo que o nosso público é mais voltado para isso. Então muita gente também pergunta nas redes sociais como eu tenho coragem de vender, se eu me apego a elas e tal, e eu acabo não vendendo as matrizes. Então essas que eu me apego, eu não vendo, né? Eu fico com elas, elas não têm nem valor, né? A gente tem um valor sentimental, então eu acabo me apegando. E os mais jovens, daí a gente vende filhotes ou os ovos mesmo, né? E a baia delas. Esse que tá vindo aí é o galo, ó. E agora, para a gente finalizar, você me contou aí que são 15 raças. Conta pra gente quais são algumas, então, dessas raças e a gente vai mostrando aqui do ladinho as imagens também. Então, uma das raças que eu estou focando no momento, e eu acredito que eu seja um dos maiores criadores do Brasil, é o Mini Coxim, que é aquela raça com peninhas nos pés, eles têm um corpo bem arredondado, são bem pequenos. Então essa raça é uma que eu tenho muitas variedades, muitas cores, né? A galinha polonesa também é uma que representa muito o criatório, né? Tanto que na minha logo, né, no meu logo, eu uso elas, eu uso a foto delas, de algumas delas que eu tenho há mais tempo, né? Como símbolo. Então as polonesas têm um topete bem grande, tem barba, então essa é a característica principal, né? O topete. Tem gente que chama a galinha de peruca, né? A galinha sedosa, que tem as penas como se fossem seda e tem penas nos pés. A gente tem o Belgian Mil Flores, que ele tem a barbinha e as penas nos pés, que eu mostrei no começo do vídeo. A gente tem a galinha cara de palhaço, que ela tem o corpo preto, por exemplo, e o rosto branco. Então a gente tem também 3 cores dessa. A gente tem o Mini Cornish, que também é como se fosse um mini índio, que é aqueles galos de briga, assim, só que pequenininho, e que não briga, é mais dócil, né? Então a gente tem o Mini Cornish, a gente tem a Ameraucana, que é a galinha que bota ovos azuis e verdes, né? Então essa galinha, ela tem uma barba também, ela tem um porte maior, então essa ave também, ela chama muita atenção porque a gente lembra da nossa infância com essas questões do ovo azul, ovo verde, né? Eu lembro muito da minha infância também, porque eu tinha muitas caipiras, né? E essas são as principais, as que a gente tem mais variedades, daí a gente tem outras que a gente tem menores variedades, por exemplo, só uma cor da raça, né? Então, por exemplo, a galinha Orpington, que ela é toda amarela, né? A Orpington, ela é linda também. A galinha Brahma, a gente só tem uma variedade também, devido ao espaço, então só tem uma baia com elas, né? E essas são as principais, assim, e principalmente o Mini Coxinha, a polonesa e a sedosa são os nossos as principais aves. E eu gosto também de ter aves que eu goste de criar, porque algumas aves são, por exemplo, muito agressivas ou muito ariscas e não funcionam bem em baias assim, ficam brigando com as outras, né? Então essas eu geralmente não gosto de ter, né? Eu gosto de ter umas aves mais dóceis, né? Geralmente são pet. Muito bem. Adriel, obrigada por compartilhar com a gente um pouco aí da sua criação de galinhas ornamentais. Sucesso na sua produção e até uma próxima. Muito obrigado pelo convite e até mais. Não, e é bonito de ver a paixão que ele tem por criar essas galinhas ornamentais aí. Esse Brasil é fantástico, né? Cada curiosidade que vem para nós, né? Mas sensacional. É mesmo, é demais.